Fala, artista! Chegamos ao 16º episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% brasileiro e 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreendedorismo artístico-cultural. Meu nome é Carla Raposo, eu sou host aqui no podcast, produtora cultural aqui em Brasília, e é um prazer enorme estar com vocês aqui na minha mesa de novo. Hoje a gente vai lançar um olhar especial sobre a acessibilidade e a inclusão cultural de profissionais com deficiência. Um assunto muito importante, porque se viver de arte, não tendo nenhuma deficiência já é difícil, você imagina tendo essa deficiência. É um trabalho dobrado para vencer o preconceito. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria agradecer ao produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo a gente aqui no estúdio dele, na 215 Norte, aqui em Brasília, e as meninas do Bando de Borboletas Produções, que estão fazendo as coisas acontecerem aqui nos bastidores. Então, vamos pro papo e solta a vinheta. Foi, mãe. Então vamos lá. Hoje a minha convidada é Bárbara Barbosa. Ela é especialista em acessibilidade, especialista em acessibilidade para ambientes culturais, tradutora e intérprete de Libras, CEO da Abayomi Produções e Acessibilidade, palestrante, consultora e produtora de acessibilidade cultural. Bárbara, obrigada por você ter vindo, ter aceitado o meu convite e para a gente fazer essa conversa aqui sobre um assunto tão sério e tão importante. Bom você ter vindo. Obrigada, Carla. Gente, para a galera que não me vê, eu sou uma mulher negra, eu tô com o cabelo cacheado até mais ou menos um pouquinho abaixo do pescoço, do queixo, assim, quase chegando no ombro, amarelão. E já tem um pouquinho de raiz crescida aqui. Estou com uma tiara prateada, também brilhantezinha. Estou com um batom vermelho, um colar de contas coloridas que a minha filha fez. Uma blusa vermelha de camisa, de manga, de botão. E sou uma mulher neuroatípica, TDAH. Sou ativista pelo direito das pessoas com deficiência. E como tem gente que não enxerga aqui o podcast, eu vou ter o atrevimento de fazer uma pequena descrição aqui para essa câmera central. A gente está sentada de frente uma para a outra. Eu estou à esquerda da câmera. Eu estou à esquerda da câmera? Uhum, porque eu não sei como é que vai aparecer, pessoal. Eu estou à esquerda da câmera, de frente para um microfone de mesa. E a Carla é uma mulher branca, de cabelo curto, grisalho, o corte dela é um corte Chanel. Ela tem um óculos de grau de aro marrom, em formato de gatinho. Ela está com um colar lindíssimo. Desculpa aí a descrição, mas é lindíssimo mesmo. Eu estou babando, inveja e deu, é isso. É um colar de... Isso é aquele material sintético, né? Sintético. De resina, né? Isso, Lindo resina. demais. Ele é esverdeado, com alguns traços marrons. E ele são correntes grossas, grandes, assim, mas com um formato bem oblíquo. Uma camiseta preta. E a nossa mesa é uma mesa preta que tem um prato com alguns snackzinhos, assim, petisquinhos, duas xícaras grandes, brancas, de porcelana, 2 copos de vidro com água, grandes, atrás dos microfones. Tem um microfone para mim e um para ela. E no final aqui da tela, a gente tem um balão quadrado, como se fosse de diálogo, amarelo, com na ponta dele, na ponta direita, mais perto da Carla, um microfone de rádio. Está escrito podcast. E se eu viver de arte? Em letras pretas e brancas. Estamos audiodescritos, queridos. Fim da descrição. Olha que privilégio, não é mesmo? A gente começou essa conversa. É um privilégio, imagina, trazer uma especialista de acessibilidade e ter o podcast descrito, né? Uma das coisas que a gente também vai falar sobre isso, que foi até um insight que a gente teve um pouco antes de começar, que eu acho que é importante a gente trazer para essa gravação, que eu acho legal. Mas antes da gente entrar mesmo no nosso assunto aqui, eu sempre gosto de começar pelas histórias. Eu acho que as histórias conectam, eu acho que as histórias são importantes, cada um tem uma história riquíssima, todo mundo que veio aqui, sentou aqui, foi
uma delícia saber das histórias e eu quero saber da sua, Bárbara. Como é que é a sua história aí para chegar nesse caminho de ativista, né? De acessibilidade? Ativista mesmo, né? Não só especialista, vai até a mais, né? Começou do ativismo, mas, na verdade, começou da inclusão. Começou lá na minha infância, que a minha melhor amiga era uma menina surda. Só que depois de ser intérprete que eu fui entender que, na verdade, a gente não tinha uma língua, a gente não falava Libras, a gente não sabia o que era Libras, a gente era criança. A gente tinha o que, nos estudos da tradução, se chama protolinguagem. No livro da Zélia Gattai, ela chama de códigos de família. Sabe aquele assunto interno? Sabe aquela palavra que só você sabe e que quando você fala, só o pessoal da sua casa conhece? Uhum. Aquele jeitinho de falar uma palavra, alguma coisa. E a gente acabou tendo isso. Nas famílias de surdos, acontece muito isso. Os pais não sabem Libras, mas sabem se comunicar com aquela criança. Ou então a criança pequenininha, que fica... Eu já falei que você vai brincar quando chegar em casa. E a gente olha assim, meu Deus, a criança disse o quê? A mãe tá Mas são linguagens internas, familiares. E a gente tinha isso. Aí, e eu convivi com muita gente com muitos tipos de deficiências diferentes, pessoas cegas que tinha na nossa rua, pessoas com deficiência intelectual, outras deficiências físicas. Eu mesmo tinha um problema de coluna muito sério, eu vivi em tratamento no Sara, teve uma época que eu não andava por causa da coluna, fiquei com aquele negócio que segura e tal, não sei o quê. E fui melhorando. E continuei convivendo. Quando eu fui ser educadora voluntária, veio uma aluninha surda. Eu já sei. Eu vou dar um baile. Pá, menina. Fez aquela cara assim de, meu Deus. Sabe? Aquela, se for fazer alguma coisa assim, for colocar alguma coisa, coloca aquela mulher aquela tia lá do Quequé, que ela fala, meu Deus. Foi isso a cara da menina. Aquilo me frustrou de um jeito que eu falei, gente, mas eu achei que eu sabia. Sabe aquele povo que fala assim, não, mas a minha avó é preta. É a mesma sensação. Uhum. Daí nada. Mas eu tenho uma amiga que eu tenho uma amiga preta, eu tenho um amigo gay. Mas eu tenho uma amiga surda. Deu em nada. Aí tá. Passou um tempo, eu conheci o Joaquim, hoje nós somos casados, e a gente conheceu a Pastoral dos Surdos, de Taguatinga. E aí tem altas histórias lá também, muito legais. A gente começou a conviver com mais surdos, porque ele é um surdo muito bem oralizado. Você viu agora, né? O vozeirão da pessoa. Sim. E a gente começou a fazer outros trabalhos com essas pessoas, de 2000 para cá. Daí veio a cota da pessoa com deficiência no trabalho. E isso é uma história ainda mais longa, porque vem do histórico político de luta das pessoas com deficiência, tipo, anos 60 para cá. Então, chegar nesse momento... E aí você tem uma pessoa que é contratada para cumprir uma cota, largada lá no canto, e nada, esperando o dia passar, e começou a ter muito caso de depressão, de gente com ideação de tirar a vida. E ruim, por quê? Tinha gente que falava, estou indo lá para o meu castigo. A gente, por quê? Para não ser aposentado como inválido. O nome, aposentadoria por invalidez. É uma coisa que diz assim, você não vale mais nada, você não tem mais valor para a sociedade, você é inútil. Tanto que esse nome foi retirado. A gente participou, né, meu anjo? A gente participou da discussão para que se transformasse, pelo menos nesse nome, benefício de prestação continuada. Uhum. Você rotular que uma pessoa não vale mais nada e, a partir de agora, ela vai receber um dinheiro para ficar quietinha no canto dela porque ela não tem mais valor. Sim. Entende? Foi uma discussão assim bem, bem séria. E aí a gente falou, então, não dá para a gente continuar deixando as pessoas contratarem a pessoa com deficiência para poder se livrar da multa no Ministério do Trabalho. Então, a gente criou um curso, a gente teve apoio de entidades, e a gente foi parar no porão de uma igreja evangélica lá no Bandeirante. E lá a gente criou do zero, toda a equipe, toda a galera que se voluntariou, um curso de profissionalização de pessoas com deficiência, que era o Java Social. Eu e o Joaquim já éramos da Escola Técnica de Brasília, do curso de Informática Industrial, e falamos, vamos pegar o que a gente conhece, vamos passar para outras pessoas. Por quê? Porque as empresas começaram a procurar desesperadamente, mas não, chama qualquer pessoa, bota para ficar sentada ali no canto, bota para tirar cópia, bota para fazer digitalização. A gente falou, não, você quer trabalhar, você quer um profissional, você não quer nós não queremos que seja um móvel, não é um móvel para ficar largado no canto. E daí a gente começou a dar esses cursos de informática. Recebemos
um caminhão de lixo da Polícia Federal. E eles falaram assim, é isso, ou pega tudo ou não leva nada. A gente dá para fazer o curso de montagem e configuração e a gente começa daí. Porque esses meninos vão ter que aprender de alguma forma. Então, quando liberaram espaço para a gente no porão lá da igreja, a gente falou assim, vamos fazer, o primeiro curso vai ser o de redes. Por quê? Porque a gente já tinha recebido doação de material, aí uma galera doou algumas portas, aí vai todo mundo para lá e corta, e bate, e fura, e não sei o quê, montamos as bancadas. Chama os primeiros alunos para fazer o curso de redes. Eles vão aprender a montar uma rede aqui, já que a gente não tem nada, a gente tem que fazer. E aí foi o primeiro curso, montar o laboratório. Laboratório montado, vamos fazer o curso de montagem e configuração de microcomputadores, que era aquele telão de tubo da época, né? Uhum. E aí eles aprenderam tocando e construindo e testando. E aí foi muito legal, porque nesse momento um bocado de gente falou, é isso que eu quero para mim. E o melhor técnico de informática, o mais procurado que tinha na Ceilândia, era um nosso aluno cego. Ele falou, é disso que eu gosto. Ele tocava o dedo assim, antigamente tinha leitor de CD. Gente, nós estamos entregando uma idade. Essa é uma informação que é, né? Né? E ele chegava na pessoa assim, não, minha filha, isso é só um cabeçote sujo. Vou nem te cobrar por isso. O cara falou para mim que dava 350 conto para arrumar, não sei, porque naquela época um CD, um DVD player era caríssimo. E as pessoas pediam para consertar justamente por isso. E minha filha, você não precisa não, vou nem te cobrar. E as pessoas confiavam muito nele. E ele já faleceu, porque ele, né, tinha problemas de coração também, e aí teve um infarto e tal. Mas, até o fim da vida dele, ele falou assim, eu não vivo mais como um inválido. Eu tenho o meu laboratóriozinho em casa, a minha oficinazinha, eu presto serviços, eu estou vivendo a minha vida, do meu trabalho, daquilo que eu faço. Outras pessoas continuaram. Então, a partir do momento que a gente... Quantos computadores a gente montou? Quantos computadores a gente montou? Mais de 30, né? Porque teve os meninos que não podiam sair, que levaram para casa. E aí a galera... olha, vocês estão falando em EAD, meu filho, já tinha IUB, Instituto Universal Brasileiro. Todo mundo zoou e agora a pandemia trouxe para vocês ter que fazer aula, tá? Remota. E tinha nós. A gente já fazia aula remota, amor, na primeira década dos anos 2000, porque nossos alunos que não podiam sair, que tinham mais dificuldade para não ficarem isolados, a gente montou os computadores, e eles montaram e falou assim, ó, você vai continuar estudando, mas você vai fazer a aula, vai montar seu computador e você vai levar ele para casa. Uhum. E eles fizeram aula de lá. E a nossa galera ficava... Mas a gente tinha cego, surdo cego, cadeirante... Tinha autista, mas a gente não sabia, né? Depois que a gente descobriu. E a gente tinha tanta gente que a gente foi adaptando. A nossa educação inclusiva foi construída junto com esses alunos. Uhum. Olha, isso aqui não me atende, isso aqui me atende, eu preciso assim, eu preciso assado. A gente foi, como a gente chama, de Nastora Produções. Galera aí sabe o que é Nastora Produções. Bora fazendo e aprendendo, né? Como é que é? Vivendo e aprendendo, errando e se fudendo. Aí... É isso aí. E fomos fazendo. Um dia, a gente participava também, aí no lado do ativismo ainda, tudo isso era voluntariado, e a gente tinha o FAPED, o Fórum de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, que funcionava na Câmara Federal, no plenário 11. Nosso trabalho era acompanhar tudo o que acontecia de legislação para a pessoa com deficiência. A gente fazia blitz, a gente reclamava, tudo de legislação que ia saindo, a gente ia nos lugares cobrando o cumprimento, mas também ficava de olho nas relatorias e reclamava disso. Era um bando de gente chata, a gente estava lá só para reclamar mesmo. E esse era o rolê do momento, porque se a gente não fizesse isso, não haveria o cumprimento do nada sobre nós sem nós, que é o lema das pessoas com deficiência. Você não pode falar de mim se eu não estiver lá. Uhum. Sei fofocas maravilhosas, porque você vai querer saber de outro. Aí, a gente fez isso e a gente teve a oportunidade de contribuir na construção da Lei Brasileira de Inclusão. Porque já vinha da Convenção Nacional da ONU, que já vinha rolando há muito tempo. Então, ficou de 2006 a 2008 para poder sair. E nesse período a gente estava acompanhando lá e aqui.
Então, era muita briga, era muita... Nossa, e não tinha direito da pessoa com deficiência, não. Nós saíamos protestando na rua, a cavalaria vinha atrás de nós, não estava nem aí se ia passar em cima de cego, de cadeirante, e o povo brigava, e a gente tirava o povo... Gente ameaçada de ir preso, não arrastava para fora. Lurdinha, minha amiga de treta. Por isso que eu falo, não for para sair, para arrumar uma treta, a gente nem sai de casa. Nem sai. E nesse meio, em 2006, a Ale Capone, maravilhosa, beijo, minha irmã, muita coisa boa que aconteceu aqui, o que a gente tem de acessibilidade no Distrito Federal, sem falsa modéstia nenhuma, foi eu, em ordem alfabética, né? Ale Capone, eu e Joaquim. Ale Capone, Babi, Joaquim, a gente que fez, porque a gente fez o primeiro evento com acessibilidade do Distrito Federal, provavelmente do Goiás, provavelmente do Centro-Oeste, a gente não foi atrás, a gente queria fazer. E ontem eu estava lá na nossa casa, que foi a Caixa, Centro Cultural da Caixa. Uma cantora permitiu que a gente fizesse o show acessível, um dos dias de show, que foi o sábado. Aí você sabe como é que é o operador de mesa de som, né? Ele está bem aqui, fazendo as coisas dele, você chega. Aí a gente, Zé Antônio, esse é o Joaquim, ele é surdo, ele vai passar o som com você. É o quê? Como assim? Por favor, a gente precisa do seu vozeirão. Fala como você respondeu a ele. O seu vozeirão, vai, por favor. Que você falou, não, tudo bem, a gente não quer deixar o som alto, o objetivo é deixar ele sensível para as pessoas surdas, os autistas que vão ouvir, não sei o que, o cara... Mas tu não era surdo? Ele, não, mas eu sou oralizado. Aí o cara deu uma bugadinha assim. Aí ele fazia assim... E nisso eu e a Lê, ó, no pé, deixamos ele lá sozinho com o Joaquim. Aí foi assim, ele sentou em quase cada uma das cadeiras para equalizar o som de uma forma que se tocasse. Eram 4 caixas de cada lado do palco. Então, os instrumentos que estavam mais para a esquerda à frente tocavam na caixa de baixo, não era? E os que estavam mais para a esquerda, para a direita do palco, né? E mais para o fundo, tocavam na caixa de cima. E os outros assim. E os cegos começaram a perceber da onde vinha o som, porque a gente colocou cada conjunto de instrumentos e microfones numa caixa diferente. Ele fez essa orientação assim impressionante. Foi muito legal. Na hora de interpretar o show, eu quase não consegui, porque o povo me parava para dizer, mas essa vibração mudou. O que é isso? Eu falei, isso é a guitarra. E agora? É o quê? E agora? É o quê? Aí eu passei a maior parte do tempo interpretando qual instrumento estava vibrando na cadeira dos surdos. E eles acharam isso o máximo, porque eles conseguiram sentir isso lá em 2006. Hoje em dia tem uma tecnologia que você coloca um colete e ele passa a vibração. Espero que esteja passando de acordo com o instrumento, porque lá o que a gente fez foi isso. Cada lugar representava o lugar que aquele instrumento estava. E aí, meu amigo, o bicho da produção comeu nós ali. Ele não mordeu, não, ele comeu a gente ali. E a partir daí a gente... abocanhou. Nossa, totalmente. Eu trabalhava em outro lugar, eu era funcionária pública e fui migrando. Agora a minha vida é essa. Então, assim, e se eu viver de arte? Você fica louca, que nem a gente. A ideia é essa. A melhor loucura de todas, a melhor. É isso aí. Então, assim, tem muitas coisas bacanas nessa sua fala. Uma delas é... O que me marcou muito é a cara do operador de som. Não. Porque, tipo assim, incrível. a cara do operador de som é meio que o que a gente estava falando aqui um pouco antes, né? Tipo assim, a gente vive em bolhas. O ser humano, ele se organiza numa bolha, né? Então, assim, a sua realidade é aquilo que está dentro da sua bolha. Então, assim, acaba que você não considera outras realidades no dia a dia. Você acaba não considerando outras realidades. E aí eu até falei com ela que, olha, me desculpa, eu estou fazendo tudo errado. Quando ela falou assim, olha, antes de começar eu vou fazer audiodescrição, ok? Eu falei, gente, eu nunca fiz uma audiodescrição de nenhum episódio. Então, peraí, deixa eu te perguntar. Calma. Aí eu falei assim, bom... Então, assim, mas essa é a sensação de estar ampliando a sua bolha. Então, assim, estar numa bolha não é o problema. O problema é você não considerar ampliar os limites, ampliar outras possibilidades, ampliar para novas, né, realidades. Sim, né? E agregar nessa... Você traz, né? A sua bolha cresce, vira uma festona lá dentro. E vai aumentando possibilidades. Se eu te perguntar, você está pensando num casaco grossão, assim, ó, de pele de carneiro, bem grosso, bem pesado, bem quente.
umas botinonas, uns capuzão, assim, proteção e tudo. Aqui no DF, agora, neste momento, desse calor que está fazendo, a chuva está assim, tchau, otário, fica aí com a poeira e a seca. Você está pensando nisso agora? Nessa seca, Nunca pensaria. Não faz nem sentido isso passar pela sua cabeça. Mas se você estiver pensando, vou viajar para a Sibéria, vou para o Canadá, vou para um lugar que é menos 20 graus, você vai se preparar para aquilo, você vai observar as necessidades suas, dos seus e do lugar, para você poder... Toda vez que você viaja, você coloca na sua mala coisas que você não usa no dia a dia, coisas que você não precisa no dia a dia, coisa que você acha até que vai ser mais legal usar lá do que aqui. Porque aqui não faz sentido. Porque a tua bolha aqui, ela está de um tamanho que te compreende, que te resolve, que faz as coisas que você precisa. Mas quando você amplia, quando você vai para uma outra realidade, quando você muda a sua realidade, você percebe que há necessidades nela que também vão te atender. Porque aí também não adianta você fazer as coisas só para ir atendendo o outro. Você se desgasta e você fica perdido. Uma hora aquilo ali, você toma um ranço. Uhum. Toma um ranço. E é o que a gente fala muito da acessibilidade colocada dentro da cultura. Toda acessibilidade que te onera, que faz pesar no seu orçamento, que muda o curso do seu projeto sem ser para melhor, que aparece mais do que o seu projeto, que faz com que o seu evento se transforme numa outra coisa que não era o que você tinha planejado, desconfigura o que você pensou, que não complementa, que não harmoniza com o que você está fazendo, está errado. Está errado, não vai agradar você, não vai agradar o público, não vai agradar quem precisa. Vai virar uma bagunça que depois vai te irritar e não vai conseguir fazer que a coisa ande. Por quê? Porque você saiu da sua bolha, mas é como a gente estava falando naquela hora, do contraditório. O contraditório não é seu rival, ele não está contra você, ele está de um outro lado. Ele é oposto, ele não é rival, não é inimigo. O contraditório significa eu estou daqui e é daqui que esse lugar me complementa, eu estou legal, eu estou realizando as coisas aqui. Se eu quiser chegar até lá, eu vou ter que ir até lá. Eu vou ter que ampliar meu mundo, eu vou ter que ampliar minha visão e eu vou ter que atender às necessidades que essa ampliação minha vai realizar. Então, eu não vou deixar de fazer as coisas que eu estou fazendo. Só que eu vou agregar mais coisas. E isso tem que ser um processo de conscientização, de compreensão, de alegria mesmo. Porque com ele vem mais gente. Vem mais público, sim. Vem mais plateia. E vem uma mudança de atitude. Lá na Lei Brasileira de Inclusão, você tem as condições de acessibilidade, mas a mais importante delas é a atitudinal. Se você tem uma atitude de receber, eu sempre gosto de fazer assim quando eu faço pessoal. Quem vier, como vier, de mente, coração aberto, pronto. O resto das coisas você resolve. Porque quando você está com a mente aberta, você sabe que você sabe muito, mas você não sabe tudo. E às vezes você vai ter que parar e perguntar, como é que eu faço isso? Como é que eu posso te atender? O que é que você precisa realmente? Eu não vou dar, eu sei o que é que você precisa, eu sei o que você quer. Isso é frescura. Ai, você é tão linda, não fica triste. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você não vai saber, ter naquilo que você está fazendo, mesmo que seja, porque a lei, porque está no edital, porque... mas você vai saber por que você está fazendo e para quem você está fazendo. E isso, desde a primeira vez, a gente tem tanta história, mas o comum em todas elas puxa, eu estava tanto tempo isolado na minha casa. Com a gente tem isso. Eu amo filme brasileiro. Nossa, eu gosto mais de filme brasileiro do que qualquer coisa. Mas não tinha legenda. Meu marido é surdo. Eu fiquei 12 anos, até o dia em que eu fui produtora executiva do Cine Surdo. Nilcinho, cheiro para você. Obrigada pelo convite, obrigada pelos momentos que nós passamos, porque eu era nua e crua no cinema, eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi a operar aquela máquina de cinema do Liberty Mall, cara. Que legal. Muito legal.
E aquele instrumento maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Eu fiz curso de roteirista esses dias porque eu amei aquilo ali. A gente não... Eu não sei onde é que a gente estava com a cabeça, velho. Legendamos 25 filmes, tipo, no mínimo 2 horas. Tudo longa. Eu não dormia. Insano. Sagitário insana, né? Sagitário insana. Sagitário insana. Dando seu nome. Caraca, velho. Olha, quando terminou, tinha a tela, sim, e eu ficava embaixo da tela para assistir o público. Porque você olha... Cara, você não sabe quem é quem, velho. Sempre que eu lembro disso, eu me arrepio, porque você não sabe quem é quem ali. Tá todo mundo rindo na mesma hora, todo mundo chorando, se emocionando, xingando, tomando susto no mesmo momento. Que legal. Para exemplificar o que isso significa, o Joaquim foi ao cinema assistir ensaio sobre a cegueira. Em algum momento a tela ficou preta e ele achou que o filme tinha acabado. Mas ninguém se levantava. Eu falei, deve ser porque tá ruim de sair daqui, né? Não acenderam as luzes, não acendeu luz de escada, o pessoal deve estar esperando, mas por que o letreiro não sobe? Ele olhou para o lado, os amigos estavam... Ai, meu Deus, oh, que horrível. Porque é aquela cena que eles estão descendo, a escada acaba, eles ficam cegos e saem se batendo, se quebrando, mas não tinha legenda que dissesse ao surdo que era isso que estava acontecendo. Então, você entende o que eu senti quando eu fiquei embaixo da tela, no escurinho ali, vendo as pessoas sentirem as mesmas coisas ao mesmo tempo? Cara, aquilo não tem preço. Melhor do que isso foi só depois. Por quê? É a materialização da inclusão, né? Você ali tá ainda vendo não é inclusão? a vida. É? Ali foi acessibilidade. Acessibilidade. A inclusão aconteceu depois, no final. Porque, ó, te dá uma dica, minha amiga, não tem coisa melhor que você... Gente, perdão, surdo, verdade, Libras é sério, mas fofocar em Libras é muito bom, velho. É muito bom, é legal demais. Aí eu ficava aqui, ouvia, o pessoal falando, e eu olhava lá o surdo, o surdo conversando, bate-mão, e eu ouvindo, e eles estavam falando a mesma coisa. Ai, eu não gostei. Ai, eu gostei. Ai, eu amei. Ai, que susto. Igual o ouvinte e o surdo, porque a legenda. E eu estou fazendo aqui em Libra, sim, porque lema é legenda nacional para quem não ouve, mas se emociona. É verdade. Legenda Que nacional para nós, por favor. E obrigado, pessoal do movimento Legenda Nacional. Por quê? Porque isso permitiu que as pessoas tivessem acesso ao cinema, aos filmes, à emoção. Então, esse momento é o da inclusão. Por quê? Acesso é quando você consegue chegar. Você conseguir estar nesse lugar. Você ter mobilidade urbana, você ter a acessibilidade física, estrutural, arquitetônica, você ter condições de chegar no lugar, você ter acesso a esse canal aqui. Você precisa ter internet, você precisa ter pago o seu boleto, você precisa ter dinheiro para pagar o seu boleto, você precisa ter acesso a trabalho que faça você receber o seu dinheiro para você pagar o boleto, para você reclamar que está tudo caro, para você poder entrar aqui. É um trampo ter acesso às coisas. Enorme. Imagina para a pessoa com deficiência. Sim. Aí ela trabalhou, se esforçou, estudou, conseguiu dinheiro, não sei o quê. Chegou lá, ela não entra. Chegou lá, ela não tem. Chegou lá, não, mas a pessoa com deficiência não paga. Mas não é moça bonita, não paga, mas também não leva? Moça bonita que não paga, mas também não leva. A pessoa com deficiência não, ela está pagando. E se ela não tiver, de qualquer forma, não vai valer nada se não tiver acessibilidade. Conseguir usar. Quantas vezes, né, meu anjo? A gente pagou cinema para chegar lá e, pô, vamos embora, não tem legenda. Pô, mas tá pago, sei lá, muda para algum filme estrangeiro que tenha legenda, que a gente consiga assistir. Aí vai parar no ensaio sobre a cegueira, que não legendaram a parte escura. Que entende? coisa. Então, esses são os pilares. Você tem que conseguir chegar, você tem que conseguir usar. A inclusão vai acontecer. Às vezes ela acontece ao mesmo tempo. Mas nem sempre, às vezes ela vai acontecer depois. Lá no final, as pessoas compreenderam, elas participaram, elas discutem junto. O que se chama de inclusão, de integração, é quando eu e você podemos discutir o mesmo assunto, porque você do seu jeito e eu do meu, tivemos acesso à mesma coisa, a gente sabe da mesma coisa. Entendi. Quando o cego vai no cinema que não tem audiodescrição, você fala assim, rapaz... Aquele cara era bonito, hein? A hora que ele foi abrindo a blusa devagarinho ali, nossa, que peito bonito. E a cega,
Ah, meu Deus, se eu pudesse até passar uma mãozinha para poder sentir ali, ó, tátil. Isso é minha amiga contando para mim. Mas ela ficou sabendo que teve uma cena sensual porque alguém contou. Então, só existe inclusão se eu promover a acessibilidade. Sim, porque a acessibilidade vai fazer com que você usufrua. Mas você tem que conseguir chegar lá. Tem lugares que são ilhas de acessibilidade. Tudo, lá dentro, tudo é acessível, mas você nem chega no lugar. É a mobilidade urbana, é o espaço, é a área de estacionamento, é a falta de um piso tátil que guia a pessoa para o lugar certo. Menina, ali no museu tinha um piso tátil que levava para o laguinho. Ele terminava naquele laguinho. Como assim, gente? E o objetivo dele era levar para a biblioteca. Que coisa. Pra você, pois é. Então, assim, isso não é acesso. Quando você coloca o piso tátil dentro de uma galeria, ele não é acessibilidade, ele é acesso. A pessoa consegue andar lá dentro. Mas ela não tem informação nenhuma das obras de arte por causa do piso tátil. Nem sempre vai ser acesso, nem sempre vai ser acessibilidade. Entendi. Por isso que a importância de um especialista em acessibilidade e de um consultor. Porque o especialista é a pessoa que vai estudar as áreas, as necessidades daquelas áreas de acordo com as deficiências, de acordo com as normas técnicas que já existem, a BNT 9050, essa coisa toda. Mas o consultor com deficiência é a pessoa que vai chegar lá e dizer, tá, mas você fez isso aqui, mas não me atende? Uhum. Porque isso aqui é só um piso tátil numa galeria. Cadê a audiodescrição? Entendi. Cadê o guia para fazer a visita guiada aqui dentro? Entendi. Ou então a são obra. nuances, né? São Assim, nuances, são entendi. coisas diferentes. Às vezes a pessoa vai entender, o consultor vai entender da deficiência dele e das necessidades que ele tem, então ele serve como um avaliador do trabalho que o especialista fez. Uhum. Esse especialista pode ou não ter deficiência, mas ter deficiência não faz de ninguém especialista em acessibilidade, porque muitas vezes ele só conhece a deficiência dele. Sim. Muitas vezes aconteceu isso. A gente já teve casos de uma pessoa ter sido contratada por ser cadeirante e ela simplesmente botou os cegos num piso de areia, tirou o intérprete de Libras do palco, botou surdo no atendimento a público geral, sendo que ele podia fazer um atendimento especializado para pessoas com deficiência. Por quê? Porque ele entendia a deficiência dele. A acessibilidade para a deficiência dele ficou jóia. As outras, não, isso aqui resolve, não, isso aqui dá. Não sabe, você não sabe se dá. Não, e isso que você está falando aí tem muito a ver, assim, até com a sua fala inicial. Tipo assim, quando começou a história da inclusão, né, a obrigatoriedade de ter PCD nas empresas, as pessoas saíram loucas para fazer. E tem acontecido isso agora nos projetos culturais. Sim. Né? Assim, agora que antes era uma sugestão, né? Até bem pouco tempo, era uma sugestão. Sugeria-se que a ficha técnica contivesse e tal, um profissional com deficiência para trabalhar. Agora é obrigatório. E é meio que essa realidade do que aconteceu nesse começo de mudança de cultura, né? Do trabalho formal, né? As empresas começaram a olhar aquilo assim, né? Poxa, então, se eu não colocar, eu vou ganhar multa. E é a mesma coisa que está acontecendo nos projetos. Se eu não colocar, eu vou perder ponto. Então, assim, aí você acaba colocando um profissional com deficiência dentro do projeto para ter um CPF ali para você não perder. Para não ser eliminado. Para você não perder o seu ponto, ou você não correr o risco de ficar eliminado. Mas, por outro lado, acontece também aquilo que você está falando. Os profissionais com deficiência, nem sempre, e aí eu não sei, né? Assim, óbvio que a minha visão ainda é curta, mas assim, nem sempre tem esse desenvolvimento para trabalhar na área da cultura. Exatamente. E os que têm, às vezes, não tem essa visibilidade, não tem esse difícil acesso. De achar e tal. O que acontece? Eu nunca acreditei no cumpra-se. Nossa, o ódio que eu tinha quando eu perguntava, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu estou mandando? Eu falava, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo. E fazia tudo errado. Isso desde criança, tá? A pessoa já era revoltada. Só que o que acontece? Eu fui gerente de inclusão e acessibilidade da Secretaria de Cultura no mandato do Hollenberg. E foi nessa época que a gente foi lá, que eu fui lá me intrometer no edital e falar, olha, a gente já tem a Lei Brasileira de Inclusão, mas não vamos colocar aqui no edital como um cumpra-se. Vamos começar com, embora já seja obrigado e já dê multa desde 2015,
vamos fazer uma coisa mais leve? Vamos começar com uma ação afirmativa em que a gente coloque o serviço sempre assim. Se você tiver, você ganha um ponto a mais. A galera ficou danada da vida, todo mundo ficou puto, queriam o meu pescoço. Te juro que nesse dia foi o dia que eu aprendi a sair da Secretaria de Cultura pelo subsolo para sair lá na frente no Teatro Nacional para ninguém me ver. Porque teve isso, tinha placa. Eu falei, gente, nunca fui tão famosa, o povo quer a minha cabeça. Tá dando certo, né? Fã ou hater. Então, pronto. Aí, a ideia era que a gente fizesse que a gente fizesse a educação progressiva dessas pessoas. Então, a partir daquele momento, a gente fez seminário, a gente fez curso, a gente fez palestras, depois veio a LOC, a Lei Orgânica da Cultura, e a comunidade das pessoas com deficiência participou ativamente na LOC para que isso acontecesse. O governo do Distrito Federal já tem uma política pública que defende a cultura para pessoas com deficiência como fazedores de cultura e como público desde 2009. Por quê? Porque a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi homologada pelo Brasil em 2006. E por isso que a lei foi de 2002 a 2006. De 2006 a 2008 foi a ratificação do Brasil, que foi o 28º país a ratificar, e aí ela tem força de emenda constitucional. Então, na verdade, o não cumprimento da acessibilidade é uma quebra de uma emenda constitucional desde 2008. E o que a gente fez? Não vamos fazer o cumpra-se, porque senão a gente vai bugar todo mundo, os projetos vão dar errado. Vamos colocar como uma ação afirmativa? E o pessoal achou que era injusto na época, porque dava um ponto a mais. Ah, mas não tinha que ser critério de desempate. Não, a gente está incentivando, é uma ação afirmativa, vai dar um ponto a mais. Aí por isso o povo ficou puto, queria minha cabeça. Mas o objetivo era para a gente evitar o cumpra-se, que a gente ia chegar assim, ó, faça, vire-se, problema seu. Não dá para fazer isso com o produtor. Não dá para penalizar o produtor cultural por uma política pública de Estado. É uma lei? É um direito da pessoa com deficiência? É. Mas você não faz o cumprimento de política pública se você não pensar nos dois lados. E acaba que a inclusão não acontece. Efetiva, né? Não é, porque não fica igual tá agora. Fica igual tá agora, essa loucura de todo vamos mundo colocar, querendo vamos fazer. PCD, caçando Justamente, PCD. volta. Para qualquer coisa. Para qualquer entendeu? coisa, porque então, o pessoal não sabe direcionar. Quando o pessoal fala comigo, e a gente tem assim... Você viu como é que tá difícil falar comigo, né? Meu celular dá um negócio, uma coisa de louco. Ontem eu olhei, tinha 20 mil mensagens não respondidas. Entre conversa, grupo e não sei o quê. Por quê? Porque, de um lado, eu estou organizando pessoas com deficiência em grupos. Foi aquela conversa que a gente teve, né? Quando você me ligou, será que tem aonde? Eu falei assim, não, já tem uma galera aqui. Uhum. Do outro lado, a gente sempre deu treinamento para essas pessoas com deficiência participarem, a Lei Capone também, o Joaquim também. E, de outro lado, a gente está orientando as pessoas como é que ela coloca essa pessoa na sua ficha técnica. Por quê? Porque você não... Assim, se você colocar só para fazer figura... Até o parecerista já está vendo que isso aí não está valendo a pena. Tanto que, assim, não é qualquer PCD que você coloca lá. Você não ganha a pontuação total. Não é. Então, até o parecerista já aprendeu a fazer essa avaliação, e a gente já fez isso. A secretaria já fez esse treinamento. Até o edital agora, ele deixou isso bem claro. Não quer dizer que você vai ganhar a pontuação total. Mas, desde a época que a gente começou a fazer isso, lá em 2015, a secretaria foi aperfeiçoando com o tempo. Então, ela seguiu essa linha de pensamento de que a gente coloca como uma ação afirmativa, depois a gente coloca dentro do edital e, por fim, a gente entra no critério obrigatório que a lei exige. Isso é uma coisa. Quando você vai cumprir com esse critério, o melhor que você pode fazer é compreender o universo do que você quer realizar e compreender o universo de quem são as pessoas que você quer colocar ali. Porque a gente tem muito fotógrafo, tem muito artista, tem muito produtor, tem diretor de arte, tem atriz, tem ator, tem gente em todas as áreas que são pessoas com deficiência. E, como você falou, não temos um banco de dados para isso. Só na secretaria, a gente tem mais de 200 artistas com deficiência cadastrados com o SEAC e muito mais gente entrando e que entrou depois desse período. Eu acredito que a secretaria poderia fazer esse levantamento. Porque o SEAC, para fazer com deficiência, você tem que escrever que você é um artista com deficiência e ter um laudo.
dá para a secretaria fazer esse levantamento. Quem são os artistas, os fazedores de cultura com deficiência que tem aqui? E, assim, projetos culturais, além disso, para além disso, os projetos culturais, eles movimentam o mercado de maneira geral, né? Sim. E aí tem os artistas e tem... Imagina se esses 200 artistas colocam projetos culturais. Imagina a amplitude do mercado de trabalho para outros profissionais também, né? Que podem prestar seus serviços para serviços culturais, enfim, para projetos culturais. Então, assim, é uma movimentação de um mercado que está pedindo, tá pedindo assim, uma atenção, mas uma atenção com foco no protagonismo. Isso desde lá de 2006. O que aí em 2006? Quando a gente realizou esse evento, as pessoas vieram, a gente lotou aquele Centro Cultural da Caixa. E aí a Ale Capone, que já era produtora musical, a gente estava lá longe da produção, a gente estava no voluntariado, na profissionalização da pessoa com deficiência. Ela começou a chamar a gente mais vezes. Olha, vocês que entendem das outras deficiências e da acessibilidade que essas pessoas precisam, porque a gente já estava de 2000, já tínhamos 6 anos de experiência trabalhando, dando aula para essas pessoas e provendo acessibilidade no espaço que elas precisavam. Então, a gente aprendeu na prática mesmo ali, no dia a dia com a galera. E ela começou a chamar a gente para ir fazendo as produções em que ela conseguia colocar acessibilidade. Então, a Ale Capone foi fazendo isso. Olha, eu vou fazer isso aqui, vamos colocar acessibilidade? Vamos colocar acessibilidade? Vamos. Então, ela foi promovendo tudo isso como produtora cultural. E falava, ainda vou arrastar vocês para a produção, ainda vou arrastar... Conseguiu. Realmente conseguiu, que é o que a gente está fazendo. E isso fez com que a gente percebesse que não dava mais para continuar aquela coisinha dentro da associação. Que essas pessoas precisavam se profissionalizar para poder aprender. O nosso nicho já era profissionalização de pessoas com deficiência. A gente trouxe isso para dentro da produção cultural, treinando essas pessoas para pequenas áreas onde elas poderiam atuar e instigando elas, não, vai mais longe, vai mais isso, cria isso, que aquilo. Aí veio o Maleta, que é um grupo teatral em Libras, dali de dentro vários outros artistas, atores e atrizes com e sem deficiência, surdos. Daí veio o Virgílio Neto com um mestrado incrível sobre tradução, que é uma área que a gente acabou ramificando, especializando o tradutor-intérprete de Libras para ser um ator, uma atriz que fala em Libras. E é uma outra área que exige uma preparação completamente diferente. A audiodescrição se desenvolveu para o teatro de uma forma que é completamente diferente do audiovisual. A gente não fica só na hora. A gente tem que acompanhar toda a pré-produção, a produção, o ensaio geral, para a gente poder fazer todas essas coisas. Eu fui aprender audiodescrição porque eu estava achando o máximo ter, até tem que botar aí, a audiodescritora também, né? Que ali dentro você tem um desenvolvimento muito mais ramificado, mais profundo. E, ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência foram se apoderando desse espaço, ocupando esse espaço. Porque, antigamente, era uma coisa muito escondida, você não via, a pessoa ficava lá no quartinho, as famílias não sabiam que tinha alguém com deficiência na família, era institucionalizada. Aliás, dia 18 agora, dia da luta antimanicomial, desinstitucionalização de pessoas com questões mentais e deficiências intelectuais. Por quê? Porque você precisa que essas pessoas estejam atuando. Só que o mercado ainda entende que é um TO, é uma terapia ocupacional. Você não precisa pagar porque você já está dando ocupação para aquela pessoa que, de outro lado, estaria institucionalizada, fazendo desenho, crochê, pintura, cantando lá dentro da associação e beleza. Não é. São pessoas que são trabalhadores também, que se profissionalizam, que têm SEAC, e SEAC significa reconhecimento de profissional. Então, você fala, chama Sudodum para vir tocar aqui, vai ser legal para dar visibilidade. Não vai não. Não vai não, porque todo mundo lá tem carteira de músico, todo mundo lá é profissionalizado, todo mundo tem SEAC, todo mundo trabalha. Você não está fazendo favor para ninguém. Favor nenhum, é contratação de um profissional. Porque tem muito isso mesmo, assim, né? De encarar como sendo... E é uma das coisas, assim, eu vejo... eu tenho lido alguma coisa a respeito, e a gente sempre ouve falar, assim, da
de oferecer cultura, né, à pessoa com deficiência, mas sempre olha de um ponto de vista dele como receptor dessa cultura. Então, assim, a gente ouve muita coisa sobre acessibilidade, sobre inclusão cultural, não sei o quê. Mas a gente sempre a maioria dos escritos é sobre esse profissional, essa pessoa está recebendo um serviço ou bem cultural. A gente nunca olha, assim, do ponto de vista dele como fazendo a cultura, como ator no meio cultural, né? Então, assim, empreender com arte já é super difícil para quem, né, não tem nenhuma deficiência, nenhuma necessidade especial, alguma coisa do gênero. Aí você imagina, aí você soma essa camada de dificuldade para quem é deficiente, para quem tem alguma deficiência, tem alguma deficiência, né? É porque é sempre um olhar muito assistencialista e muito capacitista. Parte muito do que você é capaz de fazer, do que você não é capaz de fazer. Só que, normalmente, eu acho muito legal isso, quando a pessoa diz que a pessoa com deficiência não é capaz de fazer alguma coisa, geralmente é uma coisa que ela não é capaz de fazer. E a pessoa com deficiência já fazia há muito tempo. Né? Quantas vezes a pessoa, mas você dá conta de fazer isso aqui? Se nem eu dou conta. Rapaz, você não é modelo para nada. Se nem eu dou conta, você é o quê? Você está lá no pedestal, você já fez? E porque você não dá conta, ninguém mais dá conta, ninguém mais pode. E se for pessoa com deficiência, é melhor nem cogitar. Por favor, né? Vai cagar. Aí, desculpa. Não, vai cagar mesmo. A família mineira vem forte agora, quando eu perco a paciência. Filho, vai cagar mesmo. Você vai cagar no mato. Eu vou te falar um negócio. A pessoa quer ter esse olhar de assistência, de que eu vim trazer um mundo para você. Meu filho, já está voltando há muito tempo, você está indo, eu já cheguei, já estou indo de novo. Por quê? Porque no movimento das pessoas com deficiência, elas tiveram que fazer tudo isso ali, no bolinho, fechado. Então, quando você abre, às vezes você aprende muito mais e entende outras formas de verificar. Quer ver uma coisa? A gente estava conversando no teatro. Quando você está da plateia, para o surdo, aquilo é uma widescreen maravilhosa, gigantesca. E tem uma janela de libras ali no canto, que é a pessoa que está lá interpretando. Só que, se você coloca aqui, e o negócio está acontecendo aqui no centro, ele vai ficar assim. Se ele estiver sentado bem na frente, tiver que ficar olhando, ele vai ficar assim. E o show está acontecendo lá. Não é que ele tem que ficar no centro do palco. Era o ideal? É o sonho do surdo? É o sonho do surdo. Ele queria? Queria. Depende, porque você tem uma configuração, você tem um rider, você tem uma circulação ali dentro, você tem tudo que você tem que fazer para a produção. Mas você tem um profissional com deficiência lá dentro que vai te ajudar a entender como é que você monta aquele palco de uma forma que ele fique show no rider, que ele não fique fora dos padrões que você já tem, mas que atenda as pessoas com deficiência que tem lá? Tipo um grande evento que eu fui, que o Herbert Viana estava. Só que eu era só intérprete, então não podia dar dando pitaco, tá me intrometendo nas coisas como eu gosto de fazer, né? Que a pessoa é intrometida. A pessoa é pitaqueira, a pessoa quer chegar lá e fala, mas meu filho... E você sabe, a gente que é da produção, você nunca mais na sua... Parece o Neo, sabe, na Matrix, que ele olha para a tela e só vê os númerozinhos descendo. A gente olha para lá e fala, aquele aterramento ali, menina. Olha lá, daqui a pouco o povo pisa ali, vai tomar um choque. Se chover, vai queimar essas coisas aí tudinho, não é? Você olha para a tenda, gastou uma grana nessa tenda velha, isso não resolve nada. Você sabe, a gente é fofoqueira, mas quem somos nós para julgar, né? Né? A gente termina com essa frase para poder, né? Você tá vendo ali, menina? Olha lá, olha aquele gerador ali, credo. Mas, né? Quem somos nós para julgar? A gente tá fazendo, tá tudo bem. A gente nada. não sabe as dificuldades que a pessoa teve, né? Aí botaram uma rampa linda que ia do camarim dele lá pro palco. E mais nada. Gente, eu olhei assim, olha, eu sou fã desse homem, Senhor. E ele só ia para lá e voltava. E a rampa, ela era de um formato que nem tinha corrimão de proteção dos lados e nem tinha rampa de lado para descer, se ele quisesse ir para outro canto. Então, ele só podia ir para o palco e voltar para o camarim. E tinha uma pessoa fazendo aniversário, que eram vários camarins, tinha uma pessoa fazendo aniversário no camarim de lá, ele não podia ir. E a galera tinha que vir de lá para vir pedir a benção a ele aqui, porque ele estava preso dentro do camarim dele. Não, mas tem acessibilidade, tá, mas não tem inclusão, amor.
tem acesso, ele consegue acessar o palco e voltar, mas não tem inclusão, não. Acesso, acessibilidade, beleza. Inclusão, não, o bichinho está isolado na sala dele. Quem quiser tem que vir de lá para falar com ele. Porque o cadeirante odeia que catem a cadeira dele, pô. Ninguém sai passando a mão no outro e puxando. E isso a gente está falando de Herbert Viana, né? Que, assim, ele tem uma visibilidade nacional e tudo. E se não for um Herbert Viana? Pois é. É o teu colega, né, da produção, porque que não tem um braço. As pessoas vão lá, se deslocam e tal. Mas e se for o nosso artista local não ali, pensa. que está ali e tudo, né? Que, de repente, nem tem toda essa visibilidade, mas que também quer ser incluído, também quer falar com o seu público, também quer ter esse contato, né? Você quer achar boa galera da graxa com deficiência? Você vai lá no Instituto Nossa Senhora do Brasil, INOCEB, que faz a Via Sacra dos Surdos. Tinha um problema incrível, eles nunca conseguiam passar porque o rider de palco deles era completamente fora dos padrões, estava errado o parecerista, e aí eles não passavam. Quando eu entrei, o pessoal falou, me chamaram lá no CAFAC e falaram, Babi, dá um jeito nisso aqui, cara, eles não sabem fazer um palco. Eu falei, o que tem? Fora das medidas, tem umas coisas sobrando, eles pedem uma luz fortíssima, sendo que é de dia, cara, que negócio é esse, não sei o quê, não sei o quê. Rampa na frente, rampa atrás, piso tátil, não sei o quê, não sei o quê. Que palco é esse? Tá todo errado. Esse povo é muito amador, eles não sabem o que estão fazendo. Eu olhei, fui ver o elenco. Tem surdo, tem cego, tem cadeirante, tem pessoa com deficiência intelectual, tem Down, tem autista. Todos são artistas. O palco é maior, mais largo, tem rampa na frente, tem rampa atrás. Tem mais espaço entre um microfone, um equipamento, uma coisa e a outra, para passar a cadeira de roda. Tem piso tátil porque tem artista cego naquele palco, ele precisa saber a marcação dele, e a marcação é feita com piso tátil. Tem aquela luz gigantesca porque não adianta gritar um surdo, você pisca a luz para chamar um surdo. E a galera que desenhou esse palco são pessoas com deficiência. A melhor galera da graxa que eu conheço. Você pode ir lá e perguntar, eles ainda estão por aqui? Não sei, não passa o contato, pelo amor de Deus, para eu chamar para a minha ficha técnica? Porque ele vai olhar para a minha produção e vai dizer, meu amigo, isso aí não atende, não. Então, você tem produções que essas pessoas já fazem. O pessoal do Projeto PES, que é de teatro, lá da UNB. Nossa, eles são maravilhosos. As meninas da dança, como a Carlinha, do Street Cadeirante. Carlinha começou fazendo o curso com a gente de produção, de como escrever projeto. Não, mas a Carlinha, sinceramente, a Carlinha é maravilhosa. Ela vai longe. Beijo, Carlinha. Beijo pra você também. Eu só vou mandar beijo pra todo mundo. Eu tô Carlinha, me sentindo eu nem conheço Carlinha, mas eu sei que ela é Carla, boa, né? Carla Arrasa, gente. Carla Arrasa. Ó, desculpa, foi tá? mal. Eu nem Desculpa aí. conheço e já sei que ela é bacana. Não, tá. Como é que é assim? Só pra vocês saberem. Tem uma Carla do meu lado. Viu, gente? Desculpa. Beijo, Carlinha. E a gente sabe disso. Então, muitas vezes, o que a gente pensa e o que eu ainda escuto... Mas será que tem público para isso? Mas tem profissional dessa área? Será que tem gente? Porque não tem gente qualificada. Qualifique, amor. Qualifique. Você quer passar o seu projeto na secretaria? Diquinha. Bota uma oficina. Bota uma oficina de qualificação dessas pessoas na prática. Uma oficina prática. Não tem pessoa com deficiência para fazer? Contrata. Fala, olha, você vai entrar aqui como um assistente que vai ser um assistente aprendiz. E quando você terminar, você tem um certificado. Porque lá na frente, você já formou sua mão de obra, você já tem uma galera que vai estar junto com você, sabe? Tudo bem, a gente tem ainda muita gente que ainda não sabe. Mas quando você provê um ensino, uma educação inclusiva dentro da sua produção cultural, você está atendendo aquele quesito lá do edital que fala da integração, que fala do impacto social, que fala da participação na sociedade, da formação de plateia, de formação de grupo. E sabe o que é uma galera fiel, a galera que vai atrás de você e leva todo mundo dele junto? Por quê? Porque não tem. Não tem. Entregando a nossa idade. Você lembra do Segredo de Tostines? Claro. É demais porque é fresquinho, previne mais. É um ciclo. Meus cabelos brancos não me deixam mentir. Se eu não vou porque não tem, eu não vou botar... Cara, a gente tem que quebrar esse ciclo. Eu não vou colocar acessibilidade porque não tem ninguém, vou só gastar o dinheiro que a secretaria vai me dar o dinheiro, não vai vir ninguém. Não é uma questão de quantidade. Nós ainda não estamos nisso. Nós temos, no Distrito Federal, segundo o IBGE, nós temos
uma porcentagem que reflete a porcentagem nacional. Se você for falar de pessoas que precisam de acessibilidade, desde aquelas da deficiência mesmo, até as pessoas que precisam de acessibilidade, a gente tem em torno de 25%. Quase 25%. Isso é um quarto da população. Só que essa pessoa aqui, ela não anda só. Porque ela precisa de acessibilidade, ela precisa de um acompanhante e ninguém vai chamar o inimigo, o chefe, a pessoa que não gosta para ir para o evento. Você chama seu peguete, você vai com a sua família, você vai com seus amigos. Poxa, você vai com a sua família, que pode ter uma pessoa ou 3. Você vai com seus amigos, você vai com a pessoa que te dá suporte, você vai com o seu cuidador. Então, essa uma pessoa leva todas as outras. A comunidade anda junto, A né? gente... Até por necessidade. Por necessidade. Eles se habituam a andar. Sim, sim. Né? Porque acaba que não tem esse apoio, essa segurança que tem na comunidade, não tem fora dela, né? Não tem, Exatamente. porque você tem o acesso que é difícil. Para o acesso, ele precisa de suporte. Mas ele sabe que lá tem acessibilidade e inclusão. Faz qualquer coisa para ir. Faz qualquer coisa. Para você ter uma ideia, no ano que teve que aquele viaduto caiu, foi 2018, a gente fez o carnaval no parque. No domingo saía a Baratinha. E a Baratinha sai junto com o DF Down, que é só criança Down. E tinha ainda o deficiente é a mãe. E eu estava na coordenação do carnaval no parque, na parte do evento particular, carésimo. No domingo, a gente tinha planejado o show do Bita para em torno de 5.000 pessoas, mas domingo de manhã a gente esperava aí umas 2.000 pessoas, estava tranquilo. Na terça-feira, o viaduto caiu. E o meu telefone não parou mais. Babi, eu estou sabendo que é você que está coordenando. E era assim, era associações me ligando. Babi, eu estou sabendo que é você que está coordenando. Como é que está aí? Está seguro? O pessoal que foi adulto diz que a acessibilidade está de boa, está legal. Tirando onda. Tá boa, tá legal. Como é que eu posso levar minha criança com deficiência? Eu falei, olha, mas aqui vai ser pago. O Carnaval da Alegria, que é a parte que vai ser de graça, é à tarde. Não, mas vai ter show do Bita, minha criança quer ir. A Baratinha só sai de manhã, não sei quem só sai de manhã, a associação não sei o quê. Vamos para lá. Quando a gente viu, tinha quase 5.000 pessoas lá dentro, pagando, porque tinha segurança, acessibilidade e inclusão naquele espaço. A R2 fez um trabalho incrível ali com a gente, falou assim, Babi, você vem fazer a consultoria. Aí o Chicão falava assim, a Babi era um elefante branco na loja de cristal. Derruba isso, tira isso, baixa esse balcão porque o cadeirante não alcança, sobe esse negócio, bota a rampa mais para cá, essa calçada não sei o quê. Eu me senti, me deu liberdade, não me dê asa. Não me dê asa, porque eu vou longe e vou alto. E aí, você falando essa história, né? Tipo assim, era um evento grande, era pagando. Aí a gente volta. Ninguém tá falando de assistencialismo, não, gente. Não, de jeito nenhum. Ninguém tá falando de assistencialismo. Ninguém quer ir só para evento gratuito, não. A nossa entendeu? equipe tinha mais de 20 pessoas com deficiência. Se o evento for acessível, inclusivo, as pessoas vão. Te contar, tinha uma mesa de cegos lá. Gente, aquele lugar tá parecendo... Sabe um boteco que você bota um engradado do lado e só vai descendo essas garrafas? Era a mesa dos cegos. Aí um me chamou assim, Babi, eu sou cego. Eu não estou enxergando nada, mas tá tudo rodando. Eu quero mais. Eu falei, que máximo. Por quê? Porque a pessoa estava simplesmente se divertindo. Inclusão não é uma coisa séria, engravatada. Estamos incluídos neste pedaço. Não é. Inclusão é você rir junto, é você zoar com o outro, é você estar com quem você gosta, é falar do mesmo assunto e a pessoa te entender. É aquele negócio de você olhar para o lado dessa amiga... E ela é isso. Não tem isso. Sabe? Vocês, é comunhão de pensamento, de sentimento. Não é aquilo, eu tenho que tratar diferente, ou eu tenho que, né? Não tem formalidade alguma. Não posso falar isso, não posso falar aquilo, sabe? Sim, cheio de dedos. Eu acho que não é isso que as pessoas querem. Não, de forma alguma. Quando você coloca, por exemplo, um espaço reservado num evento aberto, é porque realmente é mais seguro. Mas num teatro, você pode colocar em vários lugares, que a pessoa vai sentar onde ela se sentir mais confortável. Depende das questões de segurança, das normas que existem. Depende de você ter ali na sua equipe o seu consultor de acessibilidade que vai dizer isso resolve, isso não resolve, isso atende, isso não atende. O seu especialista. Tenham uma coordenação de acessibilidade nos projetos. Porque é muita coisa para olhar. Aí uma produção. A gente fala da história do desenho universal, né? Que eu achei isso incrível, assim. Porque
Eu tenho estudado um pouco mais sobre isso, tenho lido algumas coisas, obviamente que, enfim, tem um mundo, né? Não vou chegar nem a 1/10 do que você sabe, por exemplo. Mas, assim, eu achei muito bacana essa história do desenho universal, né? Fazer desenhos de maneira que qualquer pessoa, não interessa o que ela, né? O que ela tem, o que ela não tem. Mesmo porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente tende a olhar para um lado, assim, né? Quem não tem, né, nenhum tipo de deficiência, tende a olhar para um lado que, assim, que é muito enquadrado, assim, né? Segregador. Tipo, né, de coisas separadas, né? Quando você fala isso de acessibilidade da pessoa com deficiência, a gente pensa isso num assim, lugar, né? Num lugar separado, numa caixinha, num lugar o nome especial diferente. Já veio Exatamente. daí. Porque, na verdade, na real, o meu trabalho é para acabar com a acessibilidade. A acessibilidade tem que acabar, gente. Precisar de acessibilidade é para quê? É para quebrar barreira. Se você tem uma barreira, você precisa de uma acessibilidade para superar aquela barreira que faz com que aquele lugar seja deficiente. Não a pessoa. A pessoa tem uma limitação. Deficiência significa falta de, não incapacidade de. Deficiência não é o contrário de eficiência. Ser eficiente é ser capaz de. Ter uma deficiência significa, me falta essa ferramenta, preciso usar alguma coisa que se adapte. Ou preciso de um espaço... E isso me fará eficiente. Exatamente. Né? Para este ambiente que tem, esse ambiente aqui é deficiente. É nele que falta a adaptação. Porque você não faz uma adaptação na pessoa. Você tem ferramentas, como um aparelho auditivo, uma cadeira de rodas, uma prótese, alguma cirurgia que vá trazer qualidade de vida e saúde para essa pessoa, mas que nem por isso vai acabar com a deficiência dela. A pessoa não volta a ouvir. A pessoa não volta a andar. Ela vai ter uma mobilidade melhor, ela vai ter ferramentas para poder fazer aquilo funcionar. Mas se ela chegou, ela já fez o que ela precisava para ter uma qualidade de vida melhor. Chega num ambiente, esse ambiente tem uma barreira, esse ambiente que é deficiente. Por quê? Porque nós não vivemos numa floresta. Numa floresta, quando a gente chegou, ela já estava. No mundo, ele foi desenhado. Alguém pensou aquele lugar. E do horário e local que você escolhe para fazer aquele evento, seu evento cultural, ao tipo de acesso, de lugar que você põe, você diz quem vai. Se você faz um negócio lá na Península dos Ministros, que começa às 10 da noite e acaba às 2 da manhã, que tem um preço tal, que tem uma classificação indicativa de idade tal, você já fechou o grupo que você sabe que vai, quem é a classe social, quem são as pessoas, qual é o horário que elas circulam, qual é a idade que essas pessoas têm, qual é o tipo de produto que elas consomem. Lá, vai chegar uma pessoa que não escuta direito, ou que não escuta nada, que não enxerga direito, ou que não enxerga nada, que se acidentou naquela semana, está com o joelho ruim e precisa de ir na cadeira de roda, mas não quer perder aquele evento por nada nesse mundo. Que tem uma certa idade, uma dificuldade de mobilidade, dependendo do degrau que você põe, ela não sobe. Porque a deficiência... tem isso, né? Tem a deficiência permanente, mas também tem a deficiência temporária. A mobilidade reduzida, a temporária. E temporária. para essas pessoas também precisa ser garantido o acesso. Também, porque é teu público. Sim. E você fez aquilo ali reduzido. E a pessoa chegou lá, porque o deficiente é teimoso. Como diz o Luciano que fala, o deficiente é teimoso. Ele quer ir num lugar, ele vai. Ele quer fazer um negócio, ele faz. Porque a barreira já está lá. Ele é já resiliente, tá aqui, né? Eu acho que desenvolve a resiliência, sim, assim, com sim. muito mais propriedade. Mais porque ele não tem outra opção. Não tem. Ou ele cai e levanta, ou então ele fica deitado para sempre. É justamente isso. Né? Assim, eu digo com relação a alguma coisa da vida, sei lá. Qualquer coisa, a pessoa vai fazer. Sei lá, sei lá, algum desafio, seja ele qual for, né? Qual tipo de desafio for. Sim. Se ele tenta, não consegue e para, acabou. Acabou a vida. Acabou a vida. Então ele é habituado a fazer isso. Vou fazer de novo. Não deu certo, vou fazer diferente. Vou fazer de outro jeito. Até o negócio. Então ele até sair, funciona. Acaba que o músculo da resiliência para a pessoa com deficiência, ele é muito mais bombado, assim, né? A pessoa já está nesse nível. E quando você pensa no desenho universal, de novo,
a sua atitude é a primeira coisa que vai fazer com que ela se realize. Porque você vai... Não é fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Porque o que é bom para mim não é bom para você. O que me atende não vai te atender. E a maioria das vezes, o que eu gosto, você vai olhar e falar, mas que chatice, minha filha. Pelo amor de Deus, como é que você gosta disso? É você entender que você trata os iguais e os diferentes, diferente. E você vai oferecer para cada pessoa aquilo que ela necessita. Se você tem um desenho, eu gosto de dizer que tanto a acessibilidade quanto o desenho universal é uma árvore grandona, frondosa, com muita fruta deliciosa. Em toda a copa dela, muito cheia. Ela está num gramado, na beira de um rio. Quem voa, vem lá de cima e pega seu fruto. Quem escala vai subir e vai pegar, porque ele dá conta de fazer isso. Quem se arrasta ou quem está no chão, a fruta cai. E quem está na água, a fruta vai cair lá e ele vai se alimentar também. E nenhum está contra o outro, e ninguém está tomando o espaço do outro, e ninguém está ficando sem, porque o outro está tendo o dele. Cada um tem a sua forma não é de um privilégio. Tem o privilégio da fila, tem o privilégio da vaga, tem o privilégio... Não é um privilégio. É cada um ser atendido segundo a sua necessidade. E acabou-se. Como Einstein dizia, se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir na árvore, ele vai ser sempre deficiente. Sim. Por quê? Porque o modelo médico é um modelo que diz, você tem um corpo perfeito a partir de tal coisa. A partir desses critérios. E depois dali você precisa ser consertado, você precisa ser mudado, você precisa ser reabilitado. Então você é desabilitado, inábil para alguma coisa e precisa ser reabilitado para conseguir fazer alguma coisa. Só que você já está continuando, você já está vivendo, você já está fazendo. Dentro da produção cultural, quando você pensa isso, você atende tantos critérios para o público com deficiência e para o seu trabalhador, o seu artista, o seu produtor com deficiência, que você consegue preencher o seu espaço e o seu evento na parte de dentro ali, nos bastidores e na parte de fora. E você tem um público que ele vai, numa função educativa, ele vai aprender a conviver com aquelas pessoas porque chama a atenção. Eu já tive brigas homéricas com diretores. Porque o intérprete vai chamar atenção, mais atenção que a minha peça. Você sabe que eu sou uma lady, eu sou uma pessoa educada, uma pessoa paciente. Um doce de pessoa... Se você não tem competência para a sua peça chamar a atenção, o problema é seu. O meu intérprete não está fazendo nada demais. Se ele trabalha bem e seus atores não trabalham, a culpa é sua. Educadamente. Isso eu quebrando o pau dentro da Funarte, uma fila gigante lá atrás. Imagino. Não, eu acho que estão discutindo aqui como é que vai ser o negócio. Porque tem umas coisas, mas tem umas coisas que precisa se impor mesmo. Vai chamar vai atenção. Precisar vai chamar atenção no primeiro momento? Vai, porque as pessoas não estão acostumadas. Mas em algum momento no meio da peça, no meio da apresentação, no meio do espetáculo, vai complementar. Por isso que eu falei, se você tem acessibilidade que atrapalha o seu orçamento, e a gente ainda vai falar disso aí, porque a coisa é feia. Se ela atrapalha o seu orçamento por causa de política pública, se ela interrompe, interfere, modifica de uma forma negativa, se ela tira a atenção do público, aí também tem um negócio da competência da pessoa, mas se ela não está cumprindo o papel. Não está cumprindo, não é acessibilidade. É igual o brigadista, o segurança, a luz, a galera da iluminação, ninguém dá o menor valor. Falha uma luz na hora do espetáculo para você ver se todo mundo sai falando mal lá. O crítico vai lá e desce a lenha no diretor. Com certeza. Então, não é para a gente aparecer. É para a gente tornar aquilo o que foi feito para ser. Um espetáculo maravilhoso, né? engrandecido. Quando você escreve seu projeto, quando você está fazendo assim, você deu aquele start. Caraca, eu quero fazer tal coisa, velho. Nossa, vai ficar o máximo. Nossa, eu imagino assim, a luz tal e a luz tal. Caraca, nossa, eu tô arrepiado. Aí, quando eu fizer o espetáculo, todo mundo vai sentir isso igual. Todo mundo? Todo mundo vai entender ou... Porque a arte tem isso. Ou você entende a mensagem, ou você agrega aquela mensagem com que você se identifica e cria as fanfic, as ideias e tudo aquilo que a arte desperta em você. Você vai conseguir despertar em todo mundo isso?
É o que eu estava falando do cinema. Quando você não tem acesso... Pô, o Joaquim sentado lá, naquela tela preta, estava um tédio e todo mundo... Ai, que horrível. Por quê? Barulho de osso quebrando, que as pessoas reconhecem. Um surdo não reconhece esse barulho. Vidro quebrando, você sabe que pode ter entrado... Aquela estrada se pega no olho. Um surdo não reconhece isso. Mas, se você acessibilizou, se você pensou no desenho universal, a emoção que você sentiu, que você quer transmitir, porque a arte é isso, cultura é isso. A gente tem todos os perrengues, a gente tem a parte burocrática, a gente tem a gestão, a gente tem a produção, a gente tem um mundo de gente se movimentando para ver você sorrir. Gente, um trampo, depois diz que não é vagabundo, né? Os vagabundos da cultura. E vão dizer, né? Um trampo para você sorrir e desanuviar sua mente depois de uma semana do cão. Tipo, mais de 40 pessoas se desdobrando para você falar, ai, cara, valeu a pena, velho. Nossa, aquilo foi ótimo. Foi ótimo. Verdade. Eu tava precisando disso, não né? tem que você vai pra um lugar e fala, tava precisando disso. Cara, chegou em todo mundo. Você vai chegar em casa ainda discutindo, vai, aquela cena, cara, que burrice, nossa, que massa. Vai chegar em todo mundo desse jeito? Tem que ser. A pessoa chegou lá para se divertir, para amar, para se inspirar do jeito que você pensou quando você sentou para escrever, ou ela vai voltar para casa puta da vida, como as 5 cadeirantes amigas minhas, amavam uma dupla sertaneja. O show foi ali no... Como é o nome do trem aqui? O estádio? Mané Garrincha. Mané Garrincha, é. Foram lá no Mané Garrincha, felicíssimas da vida. Só que eles montaram o evento não no lado das catracas acessíveis, montaram em outro lado. Não que todas não tenham, mas é porque a montagem chegou num ponto que era uma catraca muito estreita, não tinha o portãozinho para abrir. E, tipo, como eu já falei, uma pessoa com deficiência carrega no mínimo 2. Como todo mundo era um fã-clube que tinha umas 30 pessoas para acompanhar 5 cadeirantes. Pensa isso num evento pago. Esse evento era pago. E não foi barato, porque as meninas disseram que na época foi mais de R$100, 100 e poucos. No tempo que R$100 era mais dinheiro ainda do que hoje. Tipo, acho que o salário mínimo na época que elas foram estava em torno de R$600, R$700. Elas pagaram R$100 de entrada, no mínimo. Entrar. Chegou lá, não conseguiu entrar. Chegou lá, a equipe estava despreparada para receber aquelas pessoas, para encontrar uma alternativa. Eles eram rígidos. Não, porque o horário é esse, o lugar de entrar é esse, e a gente não pode mudar, e a gente não pode abrir exceção. E vocês são acompanhantes, não tem área reservada, e não tem. E pensa né? Essa galera né? todinha foi pro outdoor, sabe aquele espaço que eles colocam pra gente tirar foto? Elas foram para lá, fizeram a fileira, as cadeirantes e as acompanhantes, mais de 30 pessoas, tiraram uma foto bem bonita e colocaram com o letreiro assim, bem visível no story do Instagram, onde a minha cadeira não passa, meu dinheiro não entra. Pensa nisso. Um impacto. Se você R$100, foram ali 30 pessoas. Quer dizer, uma grana. Faça uma conta que eu sou de humanas. Não vou pagar esse mico na frente de vocês. Uma grana que você perde, que parece pouca, mas que se você for considerar em 25% da população, é uma grana que nem vai para lá. Nem vai. Porque eu não vou sair da minha casa, me deslocar para poder passar raiva. Não sei se tem um banheiro que me cabe. Não sei se tem um espaço que eu não vou ter bunda batendo em mim, bolsa e bebida derramando em cima de mim, bêbado caindo por cima de mim. Não sei se eu vou ficar com o pescoço assim. Aí não tem como, né? Nem vou sair de casa. Real, verdade. Quando você vai fazer seu evento, coloca lá. Não precisa escrever, bota os símbolos de acessibilidade que você vai oferecer. Vamos prestar atenção que isso é aula, tá? É importante. Cata essa dica. Cai na prova. Né? Hashtag fica a dica. Cata essa dica. Coloca os símbolos de acessibilidade que você vai oferecer. A pessoa sabe onde olhar, ela sabe procurar. Normalmente ela olha no flyer. Ih, não tem não. Vamos não.
Vamos não, porque, tá aqui, nem indica que vai ter, qual é o tipo de acessibilidade que vai ter. A Cláudia Werneck mesmo tem o aplicativo Vem Cá, onde as pessoas com deficiência entram, indicam, você pode, como produtor, indicar o seu evento e dizer, vai ter isso, isso e isso. É o lado que você se cadastra no aplicativo, de graça. Mas as pessoas com deficiência que foram lá, elas vão avaliar, bebê. Vai ter notinha. Não, elas isso vão aqui dizer, é importante teve, não até, teve. né? Não, ou então indica, eu fui em tal lugar, é assim, 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 e lá tem isso, isso, isso. E pelo aplicativo Não, você aquilo sabe. não é só oferecer também, né? É saber se funciona. Porque se Exatamente. não funcionar, Não se adianta. não funcionar, não adianta. Não é só para inglês. Eu acho que, assim, o que fica muito dessa conversa aqui, e o principal, é que, assim, tá passando da hora da gente parar com esse negócio de ir para inglês ver. Entendeu? Tipo assim, vamos fazer porque tá lá na lei, vamos fazer porque não sei o quê. Vamos olhar para essa história da forma como ela precisa, com seriedade, olhando para as pessoas, mais para as pessoas e menos para os processos. Se preocupar menos, assim, né, com os processos. Eu acho que essa aqui é uma mensagem Até porque importante. o retorno é muito bom. O retorno é muito bom, eu digo, não é satisfação pessoal. Satisfação pessoal vem muita. E sempre tem uma história, assim, maravilhosa, de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, a gente começou na pandemia a fazer parte da live dos Amigos da Luz, porque eu já era intérprete no meu grupo religioso e todo mundo ficou preso dentro de casa. Então, eu passei para lá porque era uma live que tinha uma pegada assim, mais próxima do que a gente quer fazer. E era para eles de casa que eu tinha que ficar do lado interpretando a televisão. Então, por que estou fazendo para você? Porque eu não faço para todo mundo. E a gente está lá até hoje. Mas, lá dentro começou a ter... quando eu faço a reunião na minha casa aqui, não sei o que, com o meu grupo religioso, minhas coisas, eu uso esses vídeos, porque você está lá interpretando. Quando você faz a autodescrição, legal, a gente consegue compreender o que está acontecendo, a descrição do espaço, a gente entende, a gente se sente acolhido, a gente se sente recebido ali. E aí o engajamento do canal cresceu. Claro que não fez, nossa, vocês mudaram a vida do canal. Não é isso. Mas cresceu ali porque outras pessoas... eu quero ver como é que é. Eu vou continuar acompanhando. Que legal isso aqui. Você tem uma questão da responsabilidade social que você atende. Você tem uma questão que gera, sim, retorno, gera, sim, engajamento, gera muita fidelidade, porque você vira uma referência. Isso você falando de acessibilidade na web, no digital. No fim das contas, muitos estudos foram produzidos na pandemia mostrando a necessidade daquela acessibilidade para quem não tem deficiência. Era a galera que estava dentro de um ambiente, estava todo mundo dentro de casa. Mas você tinha uma criança estudando online aqui, você numa reunião de trabalho, a outra pessoa querendo assistir alguma coisa, live brotando do chão. E você não podia estar com seu som alto, porque tinha um estudando de um lado já, o outro estava em reunião de trabalho, eu vou fazer o quê? Se eu pudesse colocar bem baixinho e ler a legenda, e essa legenda se tornou importante para quem ouve. Aí o outro, assim, eu não entendi esse desenho, velho. Tá aqui. Hashtag para cego ver. Nossa, é isso. E sabe quem me dizia isso? Autistas e disléxicos, que não entendiam a imagem, mas o para cego ver atendia porque ele conseguia entender. Isso é dislexo porque a gente colocava uma linguagem simples. Você coloca uma linguagem que não é rasa, é uma linguagem que explica exatamente o que é, mas que não é tecniquez. E você consegue fazer as pessoas participarem, compreenderem. Gente vidente, mas com alguma dificuldade de compreensão da imagem ou de cognição, alguma coisa assim, ia lá no texto hashtag para cego ver, para entender o que era aquilo ali. Então, você é uma dinâmica que atende as pessoas e fideliza pela forma como você acolhe elas. E isso quando você fala na web. E é isso, atende do jeito que ela é, né? E sem enquadramento, sabe, sem caixinha, né? Assim, o negócio é romper. Justamente. A caixinha, na verdade, é a barreira. Né? É justamente a barreira. E quando, do lado da produção, você tem uma qualidade de trabalho que ela se torna mais
ela tem mais boas práticas. E são boas práticas que até para você trabalhar melhora seus processos. Porque você tem uma forma de trabalhar que ela é mais humanizada. Ela é mais direcionada para o que você vai fazer. Você não fica só naquele mecanismo, vou fazer porque tem que fazer, porque tem que terminar. Não é, você sabe para quem você está fazendo. No retorno dessa produção, você tem uma formação de plateia que ela sabe que ela pode ser fiel ao que você faz. Ela vai engajar você e vai indicar para outros, porque ela... Quantas vezes eu não compartilhei algum conteúdo para o meu marido? Porque ele é surdo, não tem legenda. Eu falei, para ele passar raiva, eu não vou estar junto para interpretar para ele. Então, não adianta. Acaba que não faz. E você gera um ciclo em que a sua compreensão, a recepção, o retorno dessas pessoas torna o seu trabalho mais valoroso, ele fica mais reconhecido. E quando você tem esses retornos, você vai participar de qualquer edital, de qualquer atividade. Você já tem pareceristas com deficiência em vários editais. Na Rouanet, por exemplo, foi o ano passado. Esse ano teve agora aberto o concurso para pareceristas da Secretaria de Cultura. E tinha lá uma porcentagem para pareceristas com deficiência. Por quê? Porque eles vão olhar para o seu projeto com o olhar da deficiência. Então, você não vai fazer mais para inglês ver, porque o parecerista não é inglês. O parecerista tem deficiência. Ele vai olhar para você e vai dizer, legal, mas em que isso aqui é acessibilidade? Será que isso aqui é só acesso? Não, isso aqui não está atendendo o critério da inclusão. E aí, desse ponto, você pode perder, não só em critérios de pontuação, mas, por exemplo, se for um critério de desempate, e você tem uma pessoa com deficiência na sua ficha técnica, com laudo, com isso, com aquilo outro, e o outro só diz que vai contratar para essa e essa área, no critério de desempate, o que já está com a pessoa com deficiência na ficha técnica com laudo ganha. Já materializou, né? Agora já está num ponto que, se você nem indica que vai contratar a pessoa com deficiência, é melhor nem mandar o projeto. Porque já está numa eliminatória. Já é obrigatório. Já é obrigatório. Então, você tem retornos na produção. Você tem retornos, sim, financeiros, sim, produtivos, sim, técnicos, você tem retornos, mas esses retornos, eles dependem de um caminho que você vai construir. Porque como a gente ainda não tem muito, a desconfiança rola dos dois lados. Eu botei intérprete de Libras, não veio nenhum surdo. Num evento de um dia, as pessoas, às vezes, depende da forma como você comunica. Porque se você pôr uma placa lá assim... Se você não sabe ler, venha que nós estamos ensinando. E se você tem um carro de som falando, olha, temos aula de educação para jovens e adultos, gratuito, quem é que vai ser atingido? A pessoa não sabe ler, ela vai ler uma placa? Vai chegar lá para aprender a ler? Não vai. Então, a forma de comunicar, a gente precisa aprender também. Sim. Aí você chega a um ponto que você já consegue fazer com que essas pessoas confiem no seu trabalho, para que essas famílias confiem no seu trabalho. Aquela historinha lá, de quem é meu filho agrada, minha boca beija, eu vejo isso há 18 anos. Desde 2006, desde antes. Se você faz uma coisa que agrada a uma pessoa com deficiência, o familiar dele, a maioria das vezes a mãe, ali eu vou levar meu filho. A gente fez um espetáculo, O Pequeno Cidadão, em que surdos eram os pais, a criança era ouvinte. E ela pediu para falar com o... Como é o nome daquele menino? O Pequeno Cidadão, que foi no Teatro da Caixa, que era do Titãs, que é o pai das crianças na época. Esqueci o nome dele. Arnaldo Antunes. Ela pediu para ir falar com ele e eu traduzi. E ela falou, muito obrigada. Eu sou mãe de uma menina ouvinte. Eu não sei o que chega para minha filha, porque não tem legenda e não tem libras. Eu não sei o que estão falando. Você imagina uma MC Pipoquinha chegando para a criança ouvinte, filha de pai e mãe surdos. Preocupante. Você entende? E como é que ela vai saber isso se a sua produção cultural não tem acessibilidade suficiente para ajudar na educação de um pai e de uma mãe com deficiência? Necessário. Porque ela não tem controle de jeito nenhum. A gente já não tem. E a gente fica reclamando. Imagina um pai e uma mãe surdo, um pai e uma mãe cego. Porque eles casam, você sabia que casa, que faz filho, que namora, que trabalha, que tudo, tem que criar os bichinhos. Como? Numa sociedade em que, se você for levar o menino para um show musical, você não sabe o que é que está sendo dito para o seu filho. Você não quer deixar a educação do seu filho na mão do mundo.
Você não quer botar... Ah, por que não deixa com os avós? Porque eles são o pai e a mãe. É só por isso. É verdade. Babi... Você deixar? Oh, meu Deus. Babi, o papo tá ótimo. Acho que a gente vai ter que continuar ele em um outro momento. Porque, assim, senão... são muitas coisas, assim. Editor. São muitas... Você vai ter muita coisa pra você cortar. Não, vai ser no valendo. É sempre no valendo. A gente não corta nada, não. É sempre no valendo. Tô ferrada, vou ser cancelada. Então, assim, eu queria muito agradecer você. A gente está chegando no final do nosso papo. Agradecer por esse papo. Cara, eu quero falar muito mais sobre isso. Que legal. Como eu te disse, eu quero trazer artistas mesmo para falar das suas dificuldades, do que eles enfrentam. Porque, assim, se aqui eu estou falando que viver de arte não é fácil, mas é possível, eu quero saber se isso é possível também para as pessoas com deficiência, sabe? Assim, que estão protagonizando a sua vida na arte, vivendo dela e fazendo acontecer, com o músculo da resiliência lá mais do que, né? Mais do que fortalecido, porque, assim, para quem é artista sem deficiência, né, já precisa ser resiliente, você imagina com essa camada de dificuldade. Então, assim, foi muito bacana, foi uma porta, assim, né? Uma janela que se abriu. A minha bolha, com certeza, está se expandindo cada vez mais. Você sabe que vira festa, né? Para esse assunto. A gente amplia. A festa é ótimo. É isso aí mesmo. Vamos ampliando para virar festa. A ideia é essa, é virar festa mesmo. Não, o objetivo é virar festa, pelo amor de tudo. Deus. Então, nossa assim, bolha tem que ser preenchida com o que há de mais bonito, de mais legal, de mais feliz, para a construção que a gente quer. Legal. A gente não vai mudar o mundo, a gente vai mudar a nossa bolha. E dentro dela, a gente vai influenciar quem vai... Porque você, se você for ver, é uma intersecção. Você está ampliando a sua bolha, trazendo outras bolhas, sendo influenciado, influenciando. A ideia é essa mesmo. E trocando sempre. Para virar sempre uma festa, né? É isso que a gente quer. E onde é que o pessoal te encontra? Nas redes sociais, seus projetos? Como é que tá isso daí para... Com Joaquim. Sério, gente. Eu sou péssima nesse troço. Eu tento ter um Instagram lá, que se chama Abayomi_Cuit. Sim, ele não é fácil, mas vocês falam Schwarzenegger, vocês falam aqueles nomes estranhos, vocês falam Tchaikovsky, vai procurar. Vai achar. Vai achar. Esse é o meu Instagram, é o principal, né? Eu tenho um canal no YouTube que era para ser só o portfólio. E tá virando um negócio lá dentro que eu ainda tô tentando entender, porque eu nunca pensei em ser youtuber, mas os meus vídeos, tô gravando tanto vídeo que eu coloco lá porque eu acho legal e tá virando um negócio, o povo tá entrando. Eu não entendo o que dá na cabeça dessas pessoas, mas elas me seguem. Deixa, né? Tá ajudando. Eu entendo aí. Eu entendo. Que bom. Depois desse papo aqui, eu entendo super bem. E assim, para fazer coordenações de acessibilidade, projetos, orientações, cabecinha no meu ombro e chora. Por aí, gente, sinceramente, para falar comigo, tem que falar com o Joaquim. O Joaquim é o meu anjo, não é à toa, porque é ele que responde os e-mails. Ou eu estou dentro de um estúdio, ou eu estou fazendo Libras em algum lugar, ou eu estou em alguma reunião. Desculpa, gente, eu tento. Mas assim, a gente... Ou estou numa treta, né? Porque, além de tudo, eu sou da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB. A pessoa não é nem advogada, mas já briga tanto que decorou a legislação e anda em tanto lugar. Aí a galera me chamou, não, venha. Eu gosto de uma treta, vem pra cá. É isso aí. Então, se eu não tiver numa treta, eu estou trabalhando em algum canto. Mas o Joaquim, que trabalha pra caramba por trás desses bastidores aí, coitado, que eu dou trabalho, minha filha, eu dou trabalho. Ô, Jesus, eu nem imagino. Eu não consigo nem imaginar. Pois é, você sabe. Então, assim, Joaquim vai falar com vocês, tá? Tem o e-mail da Stand Wolf, que é a nossa empresa, que é ele que representa e tudo, porque senão eu não estava dando conta. Não, mas é isso mesmo, precisa. A gente não dá conta. A gente sabe que a gente tem que estar sempre junto, sempre com quem nos dá força, nos segura a onda. Porque sozinho. Eu não sou uma pessoa paciente, eu não sou legal. Vocês acham que a Babi é um doce. Não sou. Eu não sou legal, eu não sou um doce, eu não sou uma pessoa paciente.
Eu não sou uma pessoa, gente boa. E se eu ver uma injustiça, eu vou na voadora, depois eu pergunto. Então, minha filha, olha, conversa com o Joaquim. Ele é um lorde, ele é elegante, ele tem um vozeirão. E eu estou fazendo propaganda mesmo porque eu posso. É isso aí. Porque, sinceramente... Então, vocês me encontram no Instagram, certamente é ele que vai responder. Eu leio, eu que posto, eu que faço as coisas. Mas, falou que é trabalho, falou que é pra gente organizar as coisas. Olha, ninguém é mais perfeito que esse homem. É isso aí. Obrigada, Babi. Gente, obrigada. Por favor, façam dos seus projetos... Agora, para finalizar mesmo, que a pessoa fala, eu sei. Mas façam dos seus projetos aquela casa acolhedora, aquele lugar onde as pessoas vão sair assim, cara, que legal. Eu sei que vocês fazem isso, eu sei, porque quando a gente pensa num negócio, a primeira coisa que a gente pensa para escrever um projeto é na sensação boa que a gente teve e a gente quer compartilhar. Lembra de compartilhar com todo mundo, tá bom? Escuta a galera, fala assim, ó, tenha só acessibilidade atitudinal, não precisa mais nada, ela vai te guiar. A acessibilidade atitudinal vai te guiar, vai te dizer, conversa com fulano, escuta ciclano. Se ele falou que não está bom, discute não, meu anjo. Discute não. Só fala assim, senhor, eu vou procurar ver o que a gente pode fazer, o que você acha que a gente faz. Não é obediência cega, mas se dói em alguém, questiona a dor de ninguém, não. Só fala assim, tá, beleza, e o que a gente pode fazer para melhorar? Com certeza vai ficar incrível. E a gente quer isso, né? Projetos incríveis, pessoas maravilhosas fazendo coisas úteis, importantes, inclusivas, bonitas. Acessibilidade e inclusão verdadeira. Verdadeira. Para nós. Arte inclusiva em todo canto. É isso aí.